Bom dia, pessoal. Bom dia, Alexandre. Bom dia, João. Preciso agradecer a todos pela presença, né? E vamos iniciar agora esse primeiro webinar destinado ao público aí de produção leiteira. Vamos começar já com o nosso mestre Alexandre Pedroso, né? Alexandre, manda bala. Só avisar o pessoal que essa apresentação a gente vai organizar depois para semana que vem disponibilizar lá no nosso site da Nutron, né, no nosso canal do YouTube, e depois a gente passa mais detalhes. E o pessoal, durante a apresentação, que queira mandar pergunta, pode mandar por chat, só a gente que vai receber, e depois, no final, a gente faz um bate-papo aí, tá bom? Obrigado, Alexandre. Tá contigo. Beleza, João, obrigado. Pessoal, bom dia. Só reforçar aí um aviso para todo mundo deixar, por favor, o microfone fechado no mute. As perguntas, a gente vai ter um tempo para fazer perguntas no final. Quem quiser, manda pelo chat para o João, como ele disse. Quem quiser, no final, pode usar o microfone também. Bom, é uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Esse é um tema que eu gosto muito, eu tenho trabalhado muito com o conceito Cal Signals. É uma metodologia que nós fomos buscar 4 anos atrás como empresa, né? Eu e o Neto Carvalho, meu colega, nós fomos fazer esse treinamento lá na Cal Signals Training Company, na Holanda, e trouxemos para cá e temos usado desde então com bastante sucesso. E é muito gratificante ver como o Cal Signals tem ajudado, o nosso trabalho ajudado as fazendas onde a gente implementa esse modelo. E eu espero passar um pouquinho para vocês aqui do que é esse conceito, tá? Então, vamos em frente. Deixa eu ver só como é que meu slide não está indo por alguma razão. Não está avançando. Clica na tela do meio aí, que está a apresentação, e passa para frente. Clicar na tela, Matheus, porque não está indo também. Agora foi. Foi. Bom, pessoal, vocês estão vendo essa foto aí e é uma imagem que representa um produtor de leite que está numa atividade de rotina da fazenda, né? E olhando para essa vaca que está aí, o que será que ele está pensando, né? Muitas vezes a gente se depara com produtores de leite que estão refletindo sobre a atividade, falam, putz, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, para ter mais sucesso? E então é comum a gente ver produtores numa situação como essa perguntando para a vaca, né? Putz, será que você vai me dar lucro? Será que eu vou conseguir de fato ganhar dinheiro nessa atividade? E essa é uma conversa interessante, porque a vaca, via de regra, responde para ele, depende, né? Você vai cuidar bem de mim? E esse é o pano de fundo do que trata o Cal Signals, né? É a gente tentar entender aquilo que as vacas estão falando, estão dizendo para a gente, interpretar essa linguagem, esses sinais e usar isso para poder promover melhorias nas práticas de manejo, em alguns casos nas instalações, naquilo que a fazenda faz, visando melhorar a condição de vida, o bem-estar dos animais, porque isso, via de regra, leva a mais lucro. Essa é a ideia. Cal Signals não é uma coisa romântica, né, que foca só na questão de que os animais têm que estar felizes. Não é isso, né? Eles têm que estar felizes, eles têm que estar bem para poderem ser lucrativos. A proposta do Cal Signals, né, do Joep Driessen, que é
o holandês que criou esse conceito, é que a gente possa olhar a fazenda através dos olhos das vacas, né? Então, aqui já fica um convite que eu faço para vocês, para técnicos, produtores. A próxima vez que vocês entrarem num estábulo, na sua fazenda, na fazenda do seu cliente, faça o seguinte exercício. Imagine que você é uma vaca e você faça a seguinte pergunta: aqui, essa fazenda seria um bom lugar para eu viver? Faça essa reflexão, porque isso muda um pouco a nossa perspectiva. Eu confesso a vocês que a primeira vez, ou as primeiras vezes que eu fiz isso, me fez refletir muito sobre o que a gente estava fazendo nas fazendas de fato, né? Então, para começar a entender o que é essa história do Calcígnos, nós precisamos entender o que a vaca quer, né? A vaca é um bicho muito simples. Ela quer coisas muito simples. Ela quer o básico, quer ter saúde, não ter estresse, né? E o pessoal da Calcígnos, o Yupp, ele traduziu isso nessa figura aqui, ó, que ele chama do diamante Calcígnos, que ela traz aquilo que é o básico para que o bicho possa estar bem e ter saúde, que é o centro de atenção, o foco de atenção do conceito Calcígnos. E para que ela esteja bem, ela tem esses 5 elementos. Sumiu um aqui, que é espaço, né? Mas seria comida, água, luz, ar, descanso e espaço. As coisas básicas para que o bicho possa ter saúde. Se ele tem saúde, ele pode desempenhar bem e ser lucrativo, né? Então, a gente sempre tenta mostrar isso, né? O que a fazenda ganha aplicando o conceito Calcígnos, né? Direto, mais saúde dos animais. Isso é o que a gente vê todo santo dia. Faz 4 anos que nós estamos trabalhando com isso enfaticamente, né? Com bastante intensidade aqui no Brasil, e a gente vê isso também em cada fazenda que a gente aplica o conceito. Mais saúde dos animais, aí, logicamente, mais desempenho, mais produção, leite, reprodução melhor. E quando isso acontece, logicamente, o dinheiro vem junto, né? Então, o foco, pessoal, do conceito Calcígnos, daquilo que a gente preconiza, é promover saúde nos rebanhos. E quando a gente consegue fazer isso, via de regra, o sistema se torna mais lucrativo. Essa análise, essa figura que está aí na tela de vocês, ela foi apresentada para mim, pelo menos no ano passado, de uma forma muito didática, pelo Bill Sanches, que é um técnico da Diamond V nos Estados Unidos, Diamond V, que é uma empresa da Cargill hoje. Ela é uma figura, uma simulação que mostra o que seria o fluxo de caixa da vida de uma vaca, né? A linha vermelha representa a renda mensal dessa vaca e a linha preta o acumulado, né? E, logicamente, né, bom, tem 2 linhas de zero aí. A linha inferior do zero é a linha do custo, né, ou da renda, como queira entender. E, logicamente, o tempo zero aqui no eixo X é quando o animal nasce. Então, obviamente, ela não está dando renda, você está gastando com ela, gasta aí durante pelo menos 2 anos para a sua criação, de forma que esse acumulado ele vai se tornando negativo. E essa linha do zero aqui é o zero do acumulado. Então, a gente percebe que nessa simulação, nesse cenário, a vaca, até os 24 meses, a bezerra novilha está sendo preparada, ela teve o seu primeiro parto aqui nesse cenário aos 24 meses, ela começa a produzir leite, logicamente a renda dela aparece. E a curva de lactação é assim mesmo, a vaca vai produzindo até atingir um pico, depois essa produção diminui, claro que a renda diminui junto, até o dia que ela é seca novamente para se preparar para o parto seguinte, e a renda dela cai no zero. Tem alguns custos do período seco, então esse valor volta a ser negativo. Quando ela entra na segunda lactação, ela passa a ter renda novamente, e é o que a gente espera e é o que acontece normalmente. Na segunda lactação, o animal produz um pouco mais, então esse pico vai mais acima. A mesma dinâmica acontece na segunda lactação.
E na terceira ela produz um pouco mais e ela se encerra nessa simulação aqui ao final da terceira lactação. Por que nesse momento? Porque é um tempo médio de permanência das vacas em fazendas, né? 3 lactações ou até menos, né? E notem aqui agora o comportamento do acumulado, né? Vejam que nessa simulação, nesse cenário, o animal só passa a, de fato, gerar lucro ou margem positiva a partir da terceira lactação. E como ela só dura 3 lactações, ela tem uma oportunidade curta aí de fato, gerar renda para a fazenda, tá? Esse é um cenário comum que a gente vê em muito lugar. Agora, vejam no próximo slide o que é a proposta da simulação ou da comparação agora com o fluxo de caixa de uma vaca, da vida de uma vaca que não fica doente, que não tem problemas de saúde, que nesse caso aqui é a linha verde, né? Até o parto, o cenário é exatamente o mesmo. Depois que ela pare, esse animal que não teve nenhum problema aqui no pós-parto, ele não ficou doente, foi bem criado, ela vai produzir mais leite, isso é o que se espera de um animal que tem mais saúde, portanto a receita dela vai ser maior. A dinâmica é exatamente a mesma, né? Agora vejam que como a receita é maior, a linha do acumulado dela, que nesse caso é azul, passa já a ser um pouquinho melhor, né? Na segunda lactação, ela também vai produzir um pouco mais, a receita dela é maior e, nesse caso, ela já passa a ser rentável, ter margem positiva a partir do meio da segunda lactação. E esse animal, pessoal, que não fica doente, ela tem uma chance muito maior de permanecer pelo menos mais uma lactação na fazenda, né? E aí vejam a diferença gigantesca que aparece na rentabilidade desse animal em relação à situação anterior, né? A linha do acumulado dela chegou até aqui, a da anterior chegou até aqui. Isso é uma simulação para mostrar que, de fato, saúde, promover saúde, significa mais dinheiro, né? Então, é isso que a gente busca aplicando a metodologia Calcignos. Essas cenas que estão aí nessa tela que eu estou mostrando agora, elas mostram, infelizmente, alguns problemas muito comuns no cotidiano das fazendas, né? Aqui à esquerda, um galpão de freestall. Essa foto fui eu que tirei, então eu sei o que estava acontecendo lá. Vejam a precariedade das condições de conforto para essas vacas deitarem nessas baias, né? E quem vive rotina de fazenda sabe que isso, infelizmente, não é uma cena rara. Essa cena da direita também é uma cena muito comum, as vacas todas amontoadas debaixo de uma árvore, porque é a sombra que tem, com uma formação intensa de barro no período chuvoso, o que, obviamente, impõe a esses animais um desafio enorme de conforto, com consequências graves. Nesse caso aqui é muito fácil de imaginar mastite, outras infecções e tudo mais, né? Então, nas fazendas do Brasil, pessoal, nós temos muitas oportunidades de aplicar bem esse conceito Calcignos e ajudar essas fazendas a poderem melhorar. E vocês vão ver que o conceito trata de algumas coisas muito simples, né? É a gente realmente colocar em prática essa observação atenta de alguns sinais. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui e associar isso com questões de manejo, de estrutura, enfim, que na imensa maioria dos casos são questões de solução relativamente simples, né? Como nós vamos ver, e que podem gerar um impacto muito positivo se elas forem resolvidas nas fazendas. Essa imagem é uma foto que eu também tirei numa fazenda lá no Ceará. O Cadu, não sei se ele está assistindo o seminário aí, mas ele estava comigo, não lembro se o Murilo também. Essa é uma imagem que estava dentro da sala de ordenha, as vacas alinhadas aí na sala de ordenha, e eu notei essa lesão nos joelhos das vacas. E, obviamente, isso não é uma coisa normal, né?
E perguntei para o gerente, lá, a pessoa que estava com a gente da fazenda, ele falou, as vacas são assim aqui. Eu falei, não, mas como são assim, né? São assim. E, de fato, não era essa vaca, eram todas as vacas estavam com a mesma lesão. E, obviamente, isso não é uma coisa normal. Aí, fomos andar na fazenda e eu comecei a tentar olhar o que poderia estar acontecendo, poderia estar causando esse tipo de problema. E chegamos no freestall, onde ficavam as vacas, era um freestall com cama de colchão, que, enfim, numa tentativa de talvez até melhorar um pouquinho o conforto das vacas, só que de uma forma muito equivocada, colocaram areia em cima do colchão. E, obviamente, ficou uma situação extremamente complicada, né? Essas imagens que estão na tela não são da fazenda, mas eu trouxe para ilustrar a questão, é que vamos tentar se colocar no lugar da vaca, naquela situação, né? Uma cama de colchão, que por si só já está longe de ser o ideal, coloca areia em cima, né? Será que ela é confortável para as vacas? Tenta avaliar você, né? É possível fazer isso. Um teste rápido que a gente pode fazer é o que está acontecendo aqui, ó. Pega a sua mão desse jeito e as costas da nossa mão, por mais calejados possam ser os seus dedos, enfim, a pele nas costas da mão ela sempre vai ser fina, né? E faça o que essa pessoa está fazendo aqui, né? Na cama, nessa cama com areia por cima. Você acha que vai ser agradável esfregar a mão assim, né? Um outro teste que a gente pode fazer, tentando se colocar no lugar da vaca, é isso aqui, ó. Chega lá nessa cama de freestall e joga o peso do seu corpo nos joelhos nesse lugar e vê o que você sente. Imagina o que a vaca vai sentir a hora que ela for deitar. Logicamente, essa era a razão pela qual as vacas tinham aquelas lesões que elas estavam apresentando. Agora, qual é a questão aqui? Aquilo é um call signal, né? É um sinal. Agora, o que isso remete? As vacas que têm uma condição precária como essa para deitar, elas vão passar menos tempo deitadas. A vaca chega na cama, olha aquele lugar, fala, meu Deus do céu, é aqui que eu tenho para dormir. Eu sei que a hora que eu vou deitar, e a vaca quando deita ela tem que se apoiar nos joelhos, né, ela vai sentir dor. Então ela tenta prorrogar esse momento ao máximo possível. Ela deita, e chega um momento que ela não aguenta mais ficar de pé e ela deita. Mas ela deita por menos tempo do que poderia se ela tivesse uma cama macia. E como nós já vamos ver daqui a pouco, o fato dela ficar menos tempo deitada faz com que ela tenha mais problemas de casco e vá produzir menos leite. Então é um dos exemplos que a gente correlaciona esses sinais com aspectos do desempenho produtivo e reprodutivo. Bom, quando a gente pensa em promover saúde, pessoal, nos rebanhos, talvez a questão mais importante, o principal driver de saúde, seja a ingestão adequada daquilo que a gente chama de matéria seca, CMS significa consumo de matéria seca. A ingestão de nutrientes é imprescindível para que o bicho tenha boa saúde e possa ter bom desempenho. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar muito atento para ele, e são inúmeros os fatores que podem interferir com o consumo numa fazenda, né? Alguns mais complexos, mas muitos deles são fáceis de corrigir. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que muitas vezes passam despercebidos, porque não são coisas tão óbvias, né? Esse é um trabalho, pessoal, esse gráfico que está aí na tela de vocês, ele é retirado de um trabalho muito interessante que mediu o consumo, aqui o eixo Y é o consumo de matéria seca, de algumas vacas no período do periparto, que a gente chama, seria de menos 15 dias antes do parto, até 20 dias pós-parto. E foi um trabalho de observação. O que os pesquisadores fizeram, né? Avaliaram a ocorrência ou não de metrite no pós-parto imediato, né? Algumas vacas apresentavam metrite, outras não.
eles foram agrupando de acordo com a severidade da metrite, né? A metrite, eles classificaram de metrite severa, metrite intermediária seria a linha amarela, e as vacas que não apresentavam metrite seriam a linha azul, né? E o que é óbvio da gente observar, né? Se a gente considerar que aqui é o momento do parto, né, fica óbvio ver que as vacas que ficaram mais doentes, que tiveram metrite severa, são aquelas que apresentaram um nível de consumo mais baixo. Isso é fácil da gente entender. Todo mundo que fica doente perde apetite mesmo, né? Com vaca não é diferente. Mas o interessante, a informação mais valiosa desse trabalho está aqui atrás, lá nos 15 dias antes do parto. E, pelo que a gente pode ver aqui muito claramente, é que, na verdade, as vacas que ficaram doentes aqui no pós-parto imediato são aquelas que já vinham comendo menos lá de 15 dias antes do momento do parto. E elas mantiveram esse consumo num nível mais baixo do que as demais até os dias que antecedem o parto aqui. E ficaram doentes, o consumo caiu mais ainda e demorou muito para retomar. E certamente essas vacas que apresentaram metrite severa, não preciso falar isso para vocês, mas perderam leite, demoraram mais para emprenhar, possivelmente tiveram outros problemas de saúde, e são aquelas vacas que não vão dar dinheiro, né, obviamente. Agora, é interessante a gente notar isso aqui, ó, são aquelas que já vinham comendo menos lá de trás. Por quê? Não sabemos, e tem muitas razões pelas quais elas podem comer mais ou menos, e aqui nesse período do pré-parto imediato é um momento crucial para a saúde das vacas. Vejam essa imagem que está aí na tela de vocês, né? Vacas num galpão de confinamento, posicionadas no coxo, a gente vê que não tem comida aqui, não sabemos se estava para passar o trato ou não, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é que aqui está ilustrado uma questão que é muito comum em fazendas e que muitas vezes passa despercebida. Vocês estão vendo esse sinal aqui na vaca? Isso é muito comum, né? Ainda não dá para dizer que é uma lesão, mas é uma marca aqui no pescoço da vaca, né, que ela está na nuca, desculpa, com uma falta de pelo aqui, ó, né? E se você for observar atentamente, são várias as vacas que normalmente têm num rebanho com esse tipo de sinal. Dificilmente é uma vaca só, né? Outro sinal que é interessante é que essa vaca aqui está com score de condição corporal bem baixo, né? E por que será que isso aqui acontece, né? Não sei. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa numa fazenda, isso já liga um alerta e aí eu vou tentar investigar. O problema é que muitas vezes aquela lesão pode virar isso aqui, ó, dependendo do ponto onde ele se manifesta. E isso aqui certamente é um problema sério. Se a gente for olhar o lado de dentro do canzil, né, vamos ver que ele está lustrado por dentro. Por que será que isso acontece? Quem será que está lustrando esse canzil por dentro? Certamente não é nenhum funcionário da fazenda, é a vaca que está exercendo uma pressão grande aqui para poder alcançar o alimento. Isso pode se dever a um mau posicionamento do canzil, ou porque não tem comida, ou porque a comida fica longe. Isso a gente tem que investigar. Mas o fato é que, por ela estar fazendo pressão aqui no canzil para poder alcançar o alimento, gera aquele tipo de lesão. E quando isso acontece, pessoal, a associação direta é redução de consumo, né? Toda fazenda que tem aquele tipo de marca nas vacas e se identifica qual é o problema, né? Toda fazenda que tem aquele tipo de marca nas vacas, certamente essas vacas vão estar comendo menos do que deveriam. Isso é uma coisa que a gente pode associar com algumas questões estruturais e resolver isso muito facilmente. Um exemplo é você deslocar, seja aí a barra de contenção,
quando for canzil, incliná-la um pouco para frente, para poder facilitar o acesso das vacas ao coxo, né? Então, toda vez que a gente vê esse tipo de lesão aqui, ó, isso é a lesão ou marca, enfim, mesmo que ainda não tenha se transformado numa lesão, isso significa que as vacas estão com dificuldade de acesso à comida e, portanto, estão comendo menos. A razão pode ser o mau posicionamento da barra ou falta de comida, comida muito longe, enfim, aí tem que identificar caso a caso, né? Nós temos um exemplo que a gente aplicou, identificamos esse tipo de questão numa fazenda de um cliente nosso em Goiás, em Goiatuba, e vários animais com esse tipo de sinal. Fomos medir, a barra estava realmente mal posicionada, sugerimos o reposicionamento da barra, o que o cliente atendeu imediatamente. 10 dias depois, só com essa mudança de reposicionamento da barra, essa fazenda experimentou um aumento de 1,2 litros de leite na média de produção das vacas, né? Da onde veio esse leite? Da mudança de posição da barra? Não, do aumento de consumo que as vacas passaram a apresentar quando a barra foi reposicionada. E o que gerou tudo isso? A identificação e interpretação deste sinal aqui, desse calsignos que a gente pôde ver na fazenda. Avaliar consumo, pessoal, é uma das tarefas mais difíceis que tem em fazendas, simplesmente porque não se mede, né? E realmente não é tarefa fácil, a gente sabe disso. Então, o calsignos também traz para a gente, esse aqui é um outro exemplo, uma forma da gente tentar estimar consumo a partir de um sinal das vacas, que é o score de enchimento ruminal, né? Olhando as vacas pelo flanco esquerdo, né, do vazio, a gente pode ver se esse vazio está muito fundo ou muito cheio e associar isso com a questão de consumo, né? Veja, aqui seria uma situação em que o animal está com um vazio bastante profundo, forma uma prega bem marcada aqui na parede ruminal e certamente esse bicho não come há muito tempo. Essa aqui com score 2, a gente pode identificar claramente esse triângulo que se forma, né? Isso também é indicativo de um animal que não come há muitas horas. Então a gente pode associar isso com questão de consumo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu vivi junto com o Fabrício, nosso técnico, também não sei se o Fabrício está aí, mas é uma fazenda no sul da Bahia, fazenda que na época trabalhava num sistema de pastejo rotacionado. Esse era um lote de vacas que ainda não tinha ido para a ordenha, isso era no início da manhã, e o produtor estava com uma queixa de que as vacas estavam produzindo pouco leite pelo volume de ração que elas estavam comendo, e era uma queixa que fazia sentido, isso de fato estava acontecendo, e nós fomos lá para tentar ajudar a entender o porquê disso, né? E essa foto fui eu que tirei também. A gente chegou lá nesse piquete, nesse momento, e olhando aqui, eu falei, olha, para mim está meio claro que as vacas estão com esse comportamento, produzindo pouco leite, comendo muita ração, porque elas não estão comendo pasto. E o produtor ficou meio bravo ainda, porque ele falou, como é possível elas não estarem comendo tanto pasto, se tem muito pasto aí, olha, como você está vendo, vocês estão vendo que está cheio de folha verde aqui, né? E eu disse a ele, ó, não sou eu que estou dizendo isso, é a sua vaca, né? Olha como ela está com o rumen vazio, né? Ela dormiu nesse piquete? Sim, dormiu. Então, eu falo para você, garanto que ela não comeu nada a noite inteira. Aí ele virou para mim e falou, tá bom, mas você está olhando para essa vaca aí, né? Eu falei, não, estou olhando para todas elas, né? E se vocês forem olhar mesmo, essa foto também foi tirada nesse dia na fazenda, veja a condição de enchimento ruminal dessas vacas, mostrando claramente que elas não comeram nada, apesar de ter passado a noite no piquete. Não comeram porque esse pasto está passado, apesar de ter muita folha verde, o manejo dele estava inadequado, o que não permitia que as vacas tivessem acesso a uma forragem de alta qualidade. Eu vou me ater a essa questão do sinal, que foi muito útil para a gente identificar que, de fato, essas vacas não estavam comendo, né? Então, é uma ferramenta útil, sim. Vejam essa imagem agora, né? Que a gente pode associar algumas das coisas que a gente acabou de ver, né? Vejam
como essa vaca está forçando a barra aqui, ó, vejam que a pele dela dobra por cima da barra. Então, imagina a força que ela está fazendo para poder alcançar a comida. Tem comida, e eu sei que ela está comendo pouco, porque vejam o score de enchimento ruminal dela. Olha como essa aqui tem uma marca muito clara de estar fazendo esse mesmo esforço que essa outra vaca aqui está fazendo. Então, baseado nesses sinais, nesses calcígnos, eu posso afirmar com certeza que esses animais não estão tendo um nível de consumo adequado, né? São sinais que mostram isso com muita clareza. Identificando isso, identificando as causas, a gente pode ajudar essa fazenda a ter uma condição melhor, né? Esse é o objetivo do calcígnos. Outro sinal, outro vamos dizer, indicador que a gente usa muito é o score de condição corporal. Esse é vamos dizer, uma técnica já bem conhecida, né? As vacas de score 1 muito magras, até as vacas de score 5 muito gordas. E como isso, a avaliação desse índice é importante, esse também é um calcígno muito interessante para a gente usar, né? A importância disso, pessoal, é que o score de condição corporal que as vacas apresentam na secagem e também no momento do parto tem um impacto profundo sobre a eficiência reprodutiva e a produção de leite na lactação seguinte. Por isso é fundamental a gente monitorar esse score, né? O que acontece? Qual é a questão fundamental aqui? É entender que vacas que têm um score de condição corporal elevado, que são as vacas da curva vermelha aqui, elas comem menos, né? Essa figura, esse gráfico mostra o consumo de matéria seca em relação ao peso vivo de vacas. 3 grupos de vacas aí, uma que se chamou de vaca gorda, que é que tem um score alto, vacas normais e vacas magras, e o consumo delas nesse período pré-parto. E vejam como o consumo das vacas com score mais alto é claramente menor, né? Então, vamos nos remeter àquele primeiro gráfico que eu mostrei lá do estudo de metrite, né? Vocês lembram que tinham vacas que comiam menos no pré-parto e essas vacas foram as que apresentaram mais metrite no pós-parto imediato. Podemos fazer um paralelo, né? Quem será que estava comendo menos naquele trabalho? Eu digo a vocês que é uma chance muito grande de que aquelas vacas que desenvolveram metrite seriam as vacas que estavam com score alto. E isso é uma coisa que também quem tem intimidade com a rotina de fazenda sabe que a vaca que dá problema é a vaca gorda, no pós-parto imediato, porque ela come menos. Então, como é que o calcígnos pode nos ajudar? Identificando essa questão mais antecipadamente. Se a vaca come menos no pré-parto, ela seguramente vai comer menos também no pós-parto. Ela vai ficar mais doente nessa situação, vai produzir menos leite, vai demorar mais para emprenhar e vai engordar de novo, né? Ou seja, é um ciclo vicioso que é um ciclo da pobreza, porque essa vaca não vai dar dinheiro, vai dar despesa, e é um ciclo que a gente pode ajudar a quebrar fazendo a observação precoce da dinâmica do score de condição corporal, evitando que as vacas venham engordar. Outra questão, pessoal, que no nosso país é um problema sério, é o tal do estresse por calor. Vocês podem imaginar que se até camelo procura sombra, né? Quem diria nossas vacas, né? Isso vale para o Ceará ou vale para o Rio Grande do Sul, né? E como é que a gente observa, né, vaca que está com estresse calórico? Ela vai botar a língua para fora e vai começar a respirar que nem cachorro. Sim. Só que isso acontece quando a vaca já está, como dizemos comumente, ela já está no bico do corvo do estresse calórico, né? Como é muito difícil medir a temperatura corporal, um outro sinal que a gente mede, e é muito fácil medir, é a taxa de frequência respiratória, movimentos respiratórios por minuto, porque isso tem uma relação muito próxima com a temperatura corporal da vaca. E usamos isso como uma referência para estimar o estresse calórico, né? Toda vez que a vaca passa de 60 movimentos respiratórios por minuto, ela entra em estresse calórico e isso nos permite identificar muito claramente
se um rebanho, numa dada situação, num dado momento, vai estar em estresse calórico ou não, e se estiver, o que pode ser feito. Eu estou já cansado de andar em fazendas que tem galpão de freestall, de compost barn, tem ventilador, e as vacas estão lá às 10 horas da manhã, deitadas, e todo mundo batendo acima de 80, né, por falhas de manejo. Então, observar esse aspecto é um sinal muito importante para ajudar a fazenda a melhorar também, né? Essa é a tabela que mostra o índice de temperatura e umidade, aquilo que a gente chama de THI, né, que é um índice composto entre a temperatura e a umidade relativa do ar. Nessa tabela aqui, a temperatura está em graus Fahrenheit, mas só para fazer um paralelo, né? Essa primeira linha seria a umidade relativa do ar, e aqui a temperatura em graus Celsius. Isso aqui equivaleria a mais ou menos 21, 22 graus. Então, estou mostrando isso porque é importante entender que estresse calórico não é acima de 25 ou 30 graus, né? Se a umidade relativa do ar estiver acima de 45, temperaturas acima de 21, 22 graus já são suficientes para levar esse THI acima de 68, e esse é o limiar crítico do estresse calórico. Acima de 68, as vacas entram em estresse calórico. O 72 é o que se chama de estresse calórico moderado. A partir do 68 já começa a haver perdas de leite, perdas reprodutivas. 72 moderado, acima de 80 um estresse calórico severo. Se os animais se mantêm por um período longo nessa condição, pode haver morte. E acima de 90, pessoal, aí é encomendar o caixão e a missa. E isso, infelizmente, a gente observa nas fazendas, né? Infelizmente. Então, Calsignos nos já ajuda a observar essa situação, né? Pessoal, essa imagem, ela mostra um sinal muito claro, muito bom, achei muito didático, que é um galpão, né, de freestall, e vejam que os ventiladores estão todos parados, né? Não está muito sol, aparentemente, mas vejam que vários animais estão vindos aqui na borda do barracão. Por quê? Estão procurando ar, né? E vejam que interessante que todos que estão com a cara para fora aqui, todas estão em cima do bebedouro. Por quê? Porque é onde tem o ar mais fresco, em cima da água, né? Então, isso é um sinal também claro que a gente usa para poder estimar essa questão do estresse calórico. Só para vocês terem uma ideia de como isso impacta, né? Esse é um trabalho feito em Israel pelo Dr. Flamenbaum, ele é bem conhecido aqui no Brasil. É um trabalho bem interessante. O que eles fizeram? Dividiram em 2 grupos de vacas, né? No verão, lá, logicamente, o verão deles é julho, agosto, e mediram o consumo, a produção de leite e a eficiência alimentar de 2 grupos de vacas. Esse primeiro grupo, as vacas foram resfriadas tanto em julho quanto em agosto, tá? E o segundo grupo, as vacas foram resfriadas somente no mês de julho. E vejam que, durante o mês de julho, quando os 2 grupos estavam sendo resfriados, tanto o consumo como a produção de leite, como a eficiência alimentar, são exatamente os mesmos, tá? No mês de agosto, que o calor é pior, tá? As vacas do grupo 1 mantiveram-se sendo resfriadas. Claro que elas já estavam um pouco mais à frente na lactação, mas mesmo assim o calor pegou mais forte, o consumo caiu, né? A produção diminuiu e a eficiência alimentar diminuiu também. E agora, as vacas que foram resfriadas, não estavam sendo resfriadas aqui em agosto, vejam como a produção caiu muito mais do que aqui, né? Então, isso mostra que não é só a questão de consumo que afeta a produção de leite durante o estresse calórico, né? Tem outros aspectos que, se os animais não são resfriados, eles sofrem muito mais. Isso dá uma ideia da importância da gente
monitorar o estresse calórico, identificar precocemente e tomar as medidas que puderem ser tomadas para ajudar essas vacas. Questão de conforto, pessoal. Quanto mais tempo a vaca passa deitada, mais ela come também. Tá? Conforto é um outro problema sério nas nossas fazendas. Muitas, apesar de novo de ter galpões de freestall, de compost barn, por erros de manejo, falham muito em oferecer as melhores condições de conforto para a vaca, e as pessoas muitas vezes não se dão conta dessa questão aqui, né? Tem trabalhos vários de pesquisa mostrando muito claramente quanto mais tempo a vaca, ou melhor, quanto menos tempo ela passa descansando, menos ela come, menos tempo ela passa se alimentando. E, logicamente, se ela passa mais tempo descansando, ela come mais, se ela come mais, ela vai ter mais saúde, né? Esse é um desses trabalhos mostrando essa relação entre o tempo de descanso aqui, ó, e a produção de leite. E fica evidente que quanto mais tempo as vacas passam deitadas, mais leite elas produzem. Esses trabalhos mostram que, para cada hora a mais que a vaca passa descansando, ela tem a oportunidade para produzir até 1,5 litro de leite a mais. Então, todo esforço que a gente puder empreender no sentido de permitir que as vacas passem mais tempo deitadas, elas vão responder melhor. E o CalSignos nos ajuda muito a identificar quando o animal passa mais tempo deitado ou não. Vejam essa imagem que está aí na tela de vocês. Essa foto também fui eu que tirei, uma vez numa fazenda, há um bom tempo atrás, mas olha essa condição. É um freestall, né? E as vacas tinham essa condição para deitar. Alguém pode olhar essa foto aqui e falar, imaginar, não, mas ó, tá, a maioria está deitada. Tá, que ela deita a hora que ela não aguenta mais, né? Só que essa é uma condição que, além, né, da questão sanitária, de higiene, vai fazer com que as vacas fiquem mais tempo de pé. Isso fica muito claro nessas figuras que estão aqui, tiradas de um trabalho de pesquisa da Universidade de Wisconsin, mostrando que as vacas passam muito mais tempo, essa figura A aqui, ó, é o tempo que elas passam deitadas na baia, muito mais tempo quando a cama está seca do que quando a cama está molhada, né? Ao contrário, elas passam muito mais tempo em pé na baia quando a cama está molhada. E, obviamente, isso vai se reverter em menos consumo, menos saúde e menos produção de leite. Então, observar essas questões da qualidade da cama, de como está a condição para a vaca deitar, né? Se a gente está vendo muitas vacas em pé, é fundamental para que a gente possa ajudar e interpretar isso, né? Estimar se essas vacas estão comendo bem ou não, se elas estão tendo problemas de saúde ou não, e o que pode ser feito para ajudar essa fazenda a melhorar, né? Outro exemplo, né, por exemplo, dificuldade que a vaca tenha para levantar, por exemplo. Num galpão de freestall, um obstáculo como esse na frente da vaca, na baia, vai dificultar o processo para levantar. E da mesma forma, se a vaca entende que na hora que ela vai levantar, ela tem esse obstáculo na frente, é difícil para ela levantar, ela vai demorar mais tempo para deitar também, né? Então, alguns exemplos simples do que a gente precisa observar para poder correlacionar isso com questões de desempenho, de saúde, e como a gente pode ajudar esses rebanhos a serem mais lucrativos. Veja esse GIF aí. Muitas vezes as pessoas esquecem, né, que, primeiro, a vaca é um bicho grande. Segundo, quando ela está deitada e ela vai levantar, ela projeta o seu corpo para frente e ela ocupa um espaço muito maior do que ela estava ocupando antes. Então, assim, as vacas precisam de espaço para se deitar e levantar adequadamente, e a gente precisa observar se ela tem isso nas fazendas ou não. Porque se tiver pouco espaço, certamente ela vai passar menos tempo deitada. Ok? Outra questão é a história da cama macia ou cama dura. Eu falei lá no início sobre a questão do colchão, né? E aqui tem uma comparação de cama de areia, nesse lado esquerdo, com cama de colchão, né? Essa parte vermelha da barra é o tempo que elas passam em pé, elas passam deitadas na cama. E é claramente evidente que elas passam muito mais tempo deitadas se a cama é macia em relação à cama dura, né? Esse tipo de imagem aqui nós só vamos ver se o animal tiver
um lugar confortável para deitar. Esse é um exemplo de um compost barn, uma cama muito boa, e as vacas podem deitar de uma forma muito confortável, com bastante espaço. Esse é um trabalho também recente, feito lá na Universidade do Wisconsin, pelo Dr. Nigel Cook, que é um pesquisador que atua bastante nessa área de conforto e problemas metabólicos. E fica muito evidente que nas camas de areia, camas macias, as vacas produzem mais leite, tem CCS mais baixa do que naquelas que têm cama de colchão. Isso foi uma avaliação feita em 62 galpões de freestall, avaliados pelo grupo de extensão lá do professor Nigel Cook. Então, não tem dúvida que dá para vaca uma cama macia, seca para ela deitar, é fundamental para que ela tenha boa saúde e produza bem. E nós, através do CalSignos, podemos ajudar a observar isso muito bem. Alguns dados, só correlacionando agora a questão da superlotação, né? Seja camas por vaca ou metros quadrados por vaca, dependendo do sistema, camas por vaca em freestall, metros quadrados por vaca em compost barn ou piquete ou o que seja, e fica evidente que à medida que a gente aumenta a lotação, né, caminha para uma superlotação, as vacas passam menos tempo deitadas e muito mais tempo em pé, né? É o que mostra essa tabela e essa figura. Então, essa é a mensagem. Vaca precisa de espaço. E a gente pode estimar se ela tem bom espaço ou não, observando qual é o percentual de animais que estão deitados, qual é o percentual de animais que estão de pé num dado momento. E isso é o que o CalSignos nos mostra. Outra questão importante, pessoal, é observar, por exemplo, o score de locomoção para avaliar problemas de casco. É um outro sinal muito claro, muito evidente, que ajuda muito a identificar precocemente problemas, né? Existe esse score de casco, score de locomoção, desculpa, é bem conhecido, de 1 a 5, onde 1 é uma vaca que não tem problema nenhum, 5 é aquela vaca que já praticamente não consegue andar. E as vacas com score mais alto, 3, 4 e 5, elas podem ser facilmente identificadas, né? O problema é identificar a vaca 2, que é aquela que começa a dar problema e é um momento que ainda tem uma chance alta de tratar e curar esse animal, né? Mas a gente só vai identificar se tiver um olhar para isso, né? Então, usando esse sinal adequadamente, a gente pode identificar problemas de casco antecipadamente e ajudar a fazenda a minimizar os problemas. Esses números estão aqui, pessoal, é a perda de leite direto em diferentes sistemas em cada um dessas condições de score. Então, vejam que a perda direta não é tão significativa, em sistema de pastejo é muito maior, porque as vacas têm que caminhar mais, mas esse não é o maior problema. O maior problema é que, a partir do score 3, as vacas têm uma chance muito maior de serem descartadas, né? E, além do leite, a questão reprodutiva piorar também. Então, é um problema muito comum em fazenda, talvez o mais comum, e que, usando os sinais das vacas, a gente pode ajudar a fazenda a antecipar essa questão. De novo, pessoal, coloquem-se no lugar da vaca, remetendo a essa história do casco, né? Essa figura é uma comparação, isso está tirado do livro do CalSignos, né? Imagina que isso aqui é a distribuição de peso de uma vaca e qual é a pressão, quantos quilos ela distribui em cada casco dela no momento que ela está de pé, tomando com base um animal de 700 quilos. 140 quilos nas patas traseiras, 210 quilos em cada mão. Isso equivale a pegar um cidadão qualquer de 80, 90 quilos e fazer isso aqui, ó, fazer a pose de bailarina. Se ele fizer isso, ele vai experimentar o que é uma pressão de 140 quilos na ponta do seu pé. Eu convido vocês a tentarem fazer isso aqui, ó. Aqueles que não são bailarinos, obviamente, vão ter um pouco de dificuldade, como eu tive quando eu tentei fazer, mas vai dar para ter uma boa ideia do que uma vaca sente todo dia e todo momento que ela está de pé. Então, por isso que é importante a gente se colocar no lugar da vaca e ver, tentar identificar um pouco daquilo que ela sente, né? Então, vaca que passa muito tempo de pé, certamente vai ter muito mais problema de casco do que aquela que passa mais tempo deitada. O CalSignos nos ajuda muito a identificar isso precocemente.
Essa é uma imagem que eu peguei do Gustavo, lá de Minas Gerais. Não sei de onde ele tirou isso, é uma placa de uma fazenda, que eu acho bem interessante. Isso aqui está escrito em espanhol, mas a tradução é: olha, não grite comigo, não me castigue, não bata em mim, trata bem de mim, né, de quem? Da vaca, porque sou eu que garante o seu sustento. A gente sempre tem que lembrar, pessoal, que quem paga as contas da fazenda é a vaca. Então, a gente tem que cuidar bem delas e nós, como técnicos, podemos ajudar bastante nesse trabalho. Coloque-se no lugar da vaca, né? Faça esse exercício. Então, pessoal, como mensagem final, né, eu posso dizer a vocês que, pelos 4 anos de experiência que eu tenho com isso, que observar as vacas, interpretar corretamente esses sinais, certamente gera muitos benefícios para a fazenda. A equipe técnica da Nutron, nossa equipe está preparada para aplicar esse calcígnos na fazenda, ajudar técnicos e produtores de leite a usar esse conceito, que nossa experiência com ele é muito, muito boa, né? Então, estamos à disposição para ajudar no que for preciso. Espero que tenha sido interessante essa apresentação. Fico à disposição para as perguntas que tiver aí, pessoal. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima aí. João, com você. Alexandre, não, obrigado, né? Obrigado aí pela apresentação, parabéns pela apresentação. A gente já recebeu algumas Imagina. perguntas aqui, o pessoal te parabenizando aí, né? Obrigado. Vamos lá. Antes, eu vou abrir o microfone do pessoal, mas já vou falar uma pergunta aqui, enquanto você responde, a gente libera o microfone, o pessoal também ter a oportunidade de Beleza. perguntar, não só pelo chat aí, né? Beleza. Quantas vacas devem ser analisadas aí ou avaliadas para se definir, avaliar a parte de movimentos respiratórios para saber se o rebanho, se aquele lote ali está em estresse calórico? Tá, boa pergunta, João. É lógico que é muito diferente a gente chegar num lote que tem 20 vacas ou lote que tem 200 vacas, né? Mas o que a de 20 a 25% para lotes menores. O ideal seria medir de todas, né? Mas isso não é factível e nem é necessário. Pessoal, fique à Oi, vontade. Eu tenho. sim, bom dia a todos, bom dia, Alexandre. Foi Bom dia, Ronald. bom dia, excelente apresentação. Obrigado. Gostei bastante da forma como você colocou a importância de a gente observar os sinais das vacas, né? E aqui nós temos um público grande, mais ou menos, a gente chegou a 340 pessoas. Eu gostaria de agradecer a todos que vieram participar desse call, né? Legal, muito bom. Esse tema, Call Signals, ele é um tema que a Cargill trouxe já há algum tempo, né, alguns anos, e foi a pioneira em trazer esse conceito de se olhar para o animal com uma forma diferente, um olhar diferente, interpretando realmente os sinais que a vaca está trazendo para a Exatamente. gente olhar as oportunidades que a gente tem na fazenda, que muitas vezes saem somente da formulação de uma dieta, ou da escolha do sêmen no cruzamento genético que a gente está fazendo, buscando performance produtiva e por aí vai, né? Então, eu sei que você tratou em uma hora, foi superficial, né, para realmente dar um cheiro do que é o conceito Call Signals. Gostaria de Exatamente. dizer a todos que estão aí que a Cargill hoje, a Nutron, o nosso time, ele é um time hoje preparado para ir até a fazenda de todo mundo e ajudar a ler esses sinais que as vacas nos dão, que são muitos outros além desses que o Alexandre mostrou, né? E Exatamente. conte com a equipe Nutron. A Nutron, ela é hoje digamos, a grande embaixadora desse conceito aqui no Brasil. Nós temos treinado várias equipes de vários clientes, né, por meio do Alexandre aqui ou do Neto Carvalho, que são as duas pessoas certificadas que nós temos na equipe.
né? E o objetivo nosso é realmente levar o bem-estar para os animais e ajudar o nosso cliente a ter uma maior produtividade e maior rentabilidade na fazenda. Isso aí. Só um comentário que eu acho importante, Ronald, assim, o tema bem-estar animal, ele está muito evidente, né? E é importante as pessoas terem noção que isso não é simplesmente uma coisa ligada aos temas ecológicos, enfim, né? Bem-estar na fazenda significa dinheiro, né? Então, logicamente que a gente gosta dos animais, a gente sempre quer ver qualquer animal bem, mas quanto melhores eles estiverem, certamente maior vai ser a chance da fazenda ter lucro. Então, não pode perder isso de vista. Ô, Alexandre, tá bom? Bom dia, quem fala? Aqui é o Guima da Alta, tudo bem? Ô, meu amigo, você tá bom? Tudo jóia, seu aluno de Alta U. Que isso? Primeiro, queria te agradecer pela palestra, uma palestra muito bacana. Eu acho Legal, que é Guima. um tema que é pertinente em qualquer tipo de fazenda, se for confinamento ou se for mais extensivo. E a questão não é nem pergunta, mais agradecer pela oportunidade da gente ter mais conhecimento e agradecer aí a Cargill, a Nutron e principalmente a você. Show de bola, Imagina. Parabéns. Estou participando aqui de uma outra forma e bom demais. Nesse momento, eu acho que a gente passa por esse tipo de aprendizagem, né? Quanto mais as empresas levarem para os produtores conhecimento nesse momento de isolamento, né? Pois melhor. é. Grande abraço, Alexandre. Parabéns, viu? Legal, Guima. Muito obrigado. Sei que vocês também estão com iniciativa semelhante na Alta. Ouvi dizer até que hoje, às 19 horas, vai ter um webinar interessante também, né? Aí da Hoje vai ter um live nosso lá sobre estratégia de acasalamento, estratégia de uso do touro giro-leiteiro e girolando. Pois é, o apresentador disse que é um cara muito bom. Ah, cara, ele foi seu aluno, né? Então deve ser muito bom. Beleza, Guima. Um abraço, Alexandre. Obrigado. Obrigadão pelo depoimento aí. Ô, Alexandre, é o Glaucio aqui. Queria mandar um abraço para você também, agradecer e falar que tem que selecionar melhor o pessoal que está falando aí, viu? Ô, meu amigo, meu irmão Glaucio, obrigado, cara. Sim, audiência internacional aí, pessoal. Tem que selecionar melhor o pessoal que você seleciona para falar aí, viu? O Guima não é uma das recomendáveis, né? Glaucinho. Parabéns pela palestra, irmão. Obrigado demais. Um abraço para você. Abraço. Fique com Deus. Glaucio é da Alta também, para quem não sabe, está lá em Madison, Wisconsin, prestigiando o nosso seminário. Alexandre, veio uma pergunta aqui por chat. Perguntou se vale a pena realmente, por questão de custo, o benefício aí, custo-benefício de fazer recria dos animais na propriedade ou adquirir esses animais, né? Boa pergunta, né? Não tem diretamente a ver com o nosso tema, mas acho que é uma questão muito importante, muito relevante. João, minha opinião, né? Eu acho que as fazendas que conseguem fazer uma recria bem feita, que tem as condições para isso e fazem bem feito e encaram a recria como um investimento e não como despesa, né? Eu acredito que essas fazendas estão tendo sucesso e estão satisfeitas com o resultado da recria, né? É uma opção. Quem opta por fazer a recria em casa tem que encarar como um investimento, porque vai estar preparando as futuras matrizes da fazenda, né? Infelizmente, a gente ainda vê fazendas encarando a recria como custo. E aí a chance de dar certo é pequena. Também tenho visto em alguns lugares alguns projetos de recria terceirizada que estão indo muito bem e produtores satisfeitos em usar esse sistema, né? Então, eu acho que a decisão deve passar por uma reflexão de o que se consegue fazer na fazenda. Se a fazenda tiver disposta de fato a investir num sistema de recria bem feito, entendendo que
o custo não é baixo, porque é um investimento importante. Fazer na fazenda pode ser uma estratégia muito bem sucedida, mas tem que passar por essa reflexão do que cada um tem condições de fazer e está disposto a fazer para esses animais. Alexandre, Sim. Posso dar uma palavrinha? Quem fala? Ana Paula, da Integral Comunicação. Oi, Ana Paula, tudo bem? Bom dia. Primeiro, parabéns pela palestra. Muito obrigado. Adorei. Realmente obrigado. É muito bom ouvir quem sabe. Parabéns mesmo. Obrigado. Eu queria te perguntar se eu posso só informar para o pessoal sobre os livros. Oi, Ana. Desculpa, cortou um pouco, eu não ouvi, desculpa. Tá. Desculpa, se eu posso informar para o pessoal sobre os livros da CalSignals? Que estão à venda pela O2, né? Isso. E quem for cliente ou parceiro no Tron... O do técnico veterinário, o produtor que tem interesse na cria vaca, ou boi. Isso, então a gente tem os livros traduzidos para português aqui no Brasil. Eu vou digitar o site aqui, né, que é a O2 Editora, e os parceiros no Tron, se usarem o cupom do Tron pelos próximos 30 dias, tem 20% de desconto. Então, eu vou colocar essa informação aqui. Legal, Ana, obrigado, viu? Oi, Alexandre. Oi. Luiz Einar, bom dia, meu amigo. Ô, garoto, você tá bom? Graças a Deus, tudo tranquilo. Alexandre, então, tá bom. Diga. Nas tuas andanças, o que tu tem visto de recria fechada em galpões? Rapaz, tenho visto algumas, né? Nas fazendas maiores, principalmente, que, vamos dizer assim, que tem a estrutura, não estou me referindo à infraestrutura, mas estrutura do negócio, com possibilidade de desenvolver esse sistema, indo muito bem, né? Porque a questão do conforto, Luiz, ela não vale só para a vaca, né? Exato. Está muito evidente, e até não só no leite, no corte também, já está muito claro que se a gente oferece conforto para os animais em qualquer fase, eles vão ter mais saúde, vão desempenhar melhor, né? Então, os exemplos que eu tenho visto de fazendas que estão fechando a recria em galpão estão sendo bem-sucedidos, né? Porque, de fato, o que a gente observa é melhores desempenhos, né? Animais menor incidência de problemas metabólicos e de doenças, e, logicamente, isso acaba na ponta se refletindo em uma novilha parindo mais cedo e em condições melhores, né? Logicamente que isso demanda investimento, mas, como eu falei, a fazenda que tem uma estrutura de negócio bem desenvolvida e que pode fazer esse investimento de uma forma racional, o que eu tenho visto é esses investimentos serem, vamos dizer, gerando bons resultados. Então, eu, conceitualmente, acho que é uma estratégia muito positiva, que gera benefício, sim. Ok, Alexandre, concordo contigo. Me estender um pouquinho, porque eu acho que é importante, isso não significa que não dá para fazer uma recria bem feita a pasto, né? Mas é preciso entender que também precisa dar conforto no pasto, né? Sombra, água, estruturas de deslocamento, enfim. Então, o conceito do conforto ele vale para qualquer sistema, né? Então, esse acho que o mais importante é ter em mente que o que gera benefício é gerar conforto para o animal. Aí cada fazenda tem que entender qual é a melhor forma de fazer dentro do seu sistema e da estrutura do seu negócio. Correto, obrigado, Alexandre. Nada, Luiz, um abraço. Abraço. Alexandre. Oi. É o Kelver da Bultra, tudo bem? Ô, meu amigo, você tá bom? Bom demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Pouco depois que a gente teve aquele treinamento que eu tive com você, um dos diamantes, que não acho que não foi falado hoje, sobre a luz, né? Eu tinha uma pergunta sobre sobre a quantidade de luz
Vamos se lá. ela tem algum impacto negativo quando ela está em excesso no pré-parto. Porque eu fui numa fazenda que estava tudo adequado, assim, na medida do possível, conforto, alimentação, dosagem de núcleo, uma retenção muito grande. E lá a luz acabava ficando ligado a noite toda, ainda não tinha um time para desligar para as vacas de leite. Então o impacto dentro do galpão acabava iluminando o lote de pré-parto também. Aí no Calciclos tem algum impacto disso, correlacionando as duas coisas, o excesso de luz, já que o pré-parto tinha que estar mais escuro? Kelvin, obrigado pela pergunta. É um ponto relevante mesmo. A gente tinha pouco tempo, como o Ronald falou, 1 hora, a gente deu só uma pincelada, né? Mas sim. A luz tem um impacto, né? A gente discutiu isso no treinamento que nós fizemos. Só para o pessoal saber, a Bultra é um dos nossos parceiros comerciais lá em Goiás. E o que a gente sabe, né? O que a ciência já mostrou é que o fotoperíodo, ele sim tem um impacto sobre tanto sobre a questão hormonal dos animais, como consumo e tudo mais. Especificamente no pré-parto, idealmente, pensando na fisiologia das vacas, deveria-se proporcionar a elas condições de 8 horas de luz por dia e 16 horas de penumbra ou escuro, né? É o ideal para essa fase, porque isso vai favorecer a síntese de receptores de prolactina, né, o que vai ser importante para a produção de leite depois na lactação seguinte, favorecer o descanso dessas vacas e o desempenho geral delas nesse momento do pré-parto. Então, certamente, se as vacas num lote pré-parto forem submetidas à iluminação 24 horas por dia, isso vai ter um impacto negativo. É muito difícil, Kelvin, dizer ou colocar um número aí do quanto isso pode impactar, né, no desempenho dela no pós-parto imediato. Precisaria também avaliar a possível associação com outros elementos, né, para a gente ter um diagnóstico completo. Mas, tecnicamente, né, o que o Calcignos traz para nós é que, idealmente, a gente deveria, para as vacas de pré-parto, proporcionar mais horas de escuro, né, para que elas possam ter uma condição ideal. Então, a resposta à tua pergunta, sim, o excesso de luz no pré-parto pode afetar negativamente. É muito difícil quantificar a magnitude disso, precisaria associar um impacto aí. Está aparecendo aqui, o Marcelo está levantando a mão toda hora aí. Está aparecendo aqui para mim. Oi, Alexandre. Oi, quem fala? Bom dia, a Kátia. Bom dia, dona Kátia. A senhora vai bem? Vou bem, graças a Deus. Olha, parabéns aí para você, para a Nutron, muito bem organizado, Obrigado. né? Obrigado. Quando é o próximo? Vocês vão ser avisados aí, vai ter alguns na frente aí, tem uma... Minha pergunta, Alexandre, é o seguinte, qual seria o ponto de equilíbrio para uma vaca, em termos, visando a vida produtiva dessa vaca na fazenda, para ela continuar agregando lucros na fazenda, né? Eu vi um gráfico de um trabalho feito na Universidade da Flórida, onde eles indicariam que isso, pelo menos, tem uma mensuração até 5 a 6 lactações. Não, desculpa, 5 a 6 anos, né? Entendeu? Que depois, a partir disso, a vaca ela sairia do ótimo, da situação ótima, em estar produzindo e ainda contribuindo para o lucro da fazenda. E não estar contribuindo menos pela sua longevidade, né? O custo de uma vaca mais longeva, entendeu? Certo. Não sei se eu consegui me expressar direito. E esse gráfico que você mostrou, né? Até me convenceu mais, vou ser sincera, né?
Mostra que... Não, você não estava convencido ainda? Não estava. Que vale a pena você investir em conforto, investir em genética, em longevidade, né, em saúde, né, porque a vaca te responde, mas assim, é claro que lá na frente deve haver um ponto de equilíbrio, né, até onde essa vaca ela compensa, ela se mantém lucrativa, ela se paga e dá lucro para a fazenda. Boa pergunta, Kátia, e assim, é bem interessante. Eu já vi esse trabalho da Flórida também, e a gente tem que analisar isso, né, considerando o contexto de cada lugar, né? Esse trabalho foi um levantamento, se não me engano, de dados considerando a situação das fazendas de lá. Existe um trabalho holandês também, mostrando que o ponto ótimo é alguma coisa entre a quinta e a sexta lactação. Isso para o cenário deles, né, lá na Holanda. Esse é um trabalho feito em 2015, é relativamente recente. Então, Kátia, assim, não tem uma resposta direta para a nossa situação aqui, né? O que eu posso te falar conceitualmente? Se a gente for remeter para aqueles 2 gráficos que eu mostrei no início da apresentação, né? Quais são as vacas que chegam na quinta lactação ou na sexta lactação numa fazenda, né? Certamente são as vacas que não ficam doentes. Porque se ela ficar doente, dificilmente ela vai chegar na quinta ou na sexta lactação, ela vai embora antes, né? Então, se a vaca chega nessa quinta ou sexta lactação, certamente ela está dando mais dinheiro, porque ela vai estar produzindo mais leite e provavelmente com maior rentabilidade. Então, o ponto ótimo para as nossas fazendas, eu acho que é difícil de ter um número mágico aí. Mas o que conceitualmente para mim faz sentido é, se a gente mantém a vaca por mais tempo na fazenda, a cada lactação que passa, se ela não fica doente, né, bem importante colocar isso, ela vai deixar cada vez mais dinheiro, porque o custo de criação dela já foi pago lá atrás, né? Então, a questão para mim é a gente tem que buscar longevidade. E longevidade a gente consegue com saúde, né? Então, assim, certamente 5, 6 anos ou 5, 6 lactações é um número muito bom para nós. Os 5, 6 anos vai significar 5 anos, se a gente considerar um cenário ideal, né, ou hipotético, de uma vaca parindo aos 2 anos, vão ser 3 lactações, né, e tendo uma lactação a cada ano. Se a gente for olhar, não é muito isso, né? Mas eu entendo que era o cenário típico da Flórida. A partir daí, as vacas tentando interpretar aquele trabalho, passam a ter mais problemas e vão possivelmente aí diminuir a lucratividade. Então, temos que talvez tentar entender qual é o nosso ponto ótimo aí, né? O que mais? Conversa tá boa, pessoal. O que mais nós temos de perguntas aí? Alexandre. Diga, quem fala? Bom dia, Eduardo Brito que está falando, tudo jóia? Bom dia, você tá bom, Eduardo? Graças a Deus, tudo beleza. Então tá bom. Eu queria que você comentasse um pouco, você falou um pouco aí de pré-parto, né? A questão da gente observar um pouco aí, questão de consumo realmente das vacas, que isso pode sinalizar alguma coisa na lactação seguinte, pós-parto e tudo mais. Queria que você comentasse o que vocês têm sugerido em termos de rotina de pós-parto e de pré-parto também, tá? Monitoramentos, sinais, o que a gente mede, o que a gente não mede, o que você acha que é necessário, o que não é necessário, o que enche bucha, o que não, né? O que realmente é necessário a gente medir nas fazendas aí como rotina prática realmente. Beleza. Bom, precisaria de mais umas 2 horas para responder a tua pergunta, mas vamos lá. Bom, pós-parto imediato. Eu sou um ferrenho defensor do lote pós-parto, né? E isso é uma batalha árdua para convencer fazendas a fazerem isso, principalmente quando se considera um pequeno número de animais nesse lote, né?
Mas ter animais separados no pós-parto imediato permite que o produtor possa observar com muitos detalhes o estado geral dessas vacas, o quanto elas estão consumindo. Mesmo que ele não meça isso, ele vai poder estimar, mensure isso diretamente, né? Ele vai poder estimar com muito mais precisão, porque esse, para mim, é o ponto mais importante, o consumo, né? A vaca recém-parida, ela vai ter uma capacidade de competição muito diferente, muito pior, muito menor em relação às vacas que já estão mais adiantadas, passadas do pico de produção. Então, toda vez que a gente pega uma vaca recém-parida e joga num lote de alta, por exemplo, ela vai ter uma capacidade limitada de competir com as outras vacas que já passaram pelo estresse do pós-parto. Quando joga no lote de baixa, talvez pior ainda, porque as vacas vão estar mais adiantadas, às vezes maiores, enfim. Então, essa vaca tem um desafio grande para atingir o nível de consumo que ela precisaria. Não estou falando nem de formulação de dieta, tá? Então, essa é a principal razão pela qual eu defendo muito o lote pós-parto, com muito espaço, com acima de 85 centímetros de espaço linear de coxo. Com relação à dieta, o que nós, Cargill, recomendamos é amido limitado, priorizar dietas que não sejam muito quentes nesse momento. Nós entendemos que não é a hora de colocar o pé no acelerador da vaca. O pós-parto imediato, eu estou falando das primeiras 3 semanas, é o momento de recuperar a vaca. Ela passou por um estresse enorme, que é o parto, e ela tem que ser tratada com carinho nesse momento. Temos que dar para ela as condições ideais para que ela possa se recuperar desse evento estressante que é o parto, ter a involução uterina adequada, ter um nível de consumo adequado, impor para ela uma dieta muito quente é um risco alto de levá-la a uma acidose subclínica, o que vai contribuir para reduzir consumo. Então, nós entendemos e defendemos o modelo de que tem que focar na saúde nesse momento. Se ela passar bem por esse pós-parto imediato, essas 3 primeiras semanas, depois disso, aí sim pode colocar gasolina na vaca, que ela vai desempenhar bem, vai emprenhar bem também. Então, mais importante para monitorar consumo. Lógico, a atividade da vaca, se ela está alerta, se ela está com pelo brilhando, olhos vivos, se ela está se movimentando bem, o quanto tempo ela passa deitada, se ela tem boas condições de conforto. Acho que esses são os aspectos mais importantes, né? No pós-parto, mais ou menos a mesma coisa, né? Conforto e consumo, né? E no pós-parto a gente pede muito espaço para a vaca, 1 metro de espaço de coxo, se for compost barn, 15 metros quadrados por vaca, se for freestall, pelo amor de Deus, jamais em tempo algum mais de um animal por cama nesses lotes de pré-parto, e monitorar consumo, atividade e ver como é que está essa vaca. No pós-parto imediato, claro, tem aqueles protocolos de cetose, medir beta-hidroxibutirato, eventualmente medir cálcio, enfim, mas isso já é bem clássico. Mas o fundamental, Eduardo, é observar consumo e o aspecto geral da vaca. E buscar os calsignos, né? Se ela está ficando de pé, está deitando, esse tipo de coisa. Mas se tiver que eleger um elemento aí, é consumo. É isso que a gente tem que olhar com muita atenção. Alexandre, diga, muito bom, né? Bem legal aí, mas precisamos encerrar, né? Agradecer novamente a presença de todos aí, reforçar o que o Ronaldo citou, que o time no Tron está à disposição aí, né? Legal. A apresentação, e contamos com a presença de todos aí para os próximos, né? O pessoal vai receber, vai estar sempre divulgando lá no Instagram da Nutron, né? E no Instagram de todos aqui as próximas palestras, os próximos encontros. Obrigado. Então, legal. E só um último recado, quem ficou com dúvidas aí, ou queira nos contactar para saber um pouco mais de calsignos e de como a gente faz esse trabalho no campo, fica à vontade para nos procurar. Estamos à disposição aí, viu, pessoal? Obrigado pela presença de todos, João, e até a próxima.